Para fazer a avaliação de quadríceps, tá? Aqui, alguns conceitos. Primeiro, a gente pode fazer com o paciente sentado, com o joelho a 90 graus. É uma posição prática, porque eu não preciso pegar um goniômetro, não preciso pegar um inclinômetro para ver se o paciente está nessa posição. É só deixar a perna solta aqui, você vai ter um posicionamento a 90 graus. Então, vários artigos avaliam dessa forma, não é errado, ok? Mas se você quer uma posição de pico de força, pico de torque, essa aqui não é a angulação ideal. Você precisa trabalhar com um pouco mais de extensão de joelho, por volta de 60 graus de flexão, no caso, de joelho, é a angulação estimada de pico de torque pro quadríceps, ok? Então você tem essas opções, você pode fazer a 90, você pode fazer 60, possivelmente até com uma angulação um pouco menor de flexão, né, por volta aqui de 30 graus, caso você queira ver algo diferente, ou se o paciente tiver dor patelofemoral, talvez seja uma angulação interessante para você ver essa sensibilidade, né, se tem dor nessa angulação. Aqui, para esse teste que eu vou fazer com a Thaís, eu vou deixar a 90 graus. Eu poderia tentar fazer com resistência manual, tá bom? Utilizando só o peso do meu corpo aqui para resistir ao movimento de extensão. Faz força, vai, força, força, força. O problema é que é muito difícil de eu conseguir segurar a força dela. Tá? Pacientes saudáveis, provavelmente você não vai conseguir fazer a resistência manual porque é um músculo que gera muita força, muito torque. Nesse caso, a gente aconselha de verdade que vocês utilizem a cinta que a gente manda junto com o produto para fazer a estabilização nesses casos, principalmente de avaliação de força de membro inferior, principalmente quadríceps. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o equipamento aqui por dentro da cinta, ok? Encaixar ele bem. Vou passar a tira aqui por cima e aqui ele fica bem seguro, ele não escapa mais. Aqui eu já prendi a cinta de uma forma com que o equipamento fique adequado para uma avaliação a 90 graus de flexão de joelho. Se eu quisesse uma avaliação a 60, eu precisaria abrir um pouco essa cinta, aumentar o comprimento dela. Você também pode achar um vídeo dentro do nosso guia lá de como fazer o ajuste rápido da cinta, tá bom? Mas aqui eu só vou colocar a presilha e eu tô pronto para fazer a avaliação de quadríceps, de extensor de joelho. Vou apoiar o mais distal possível, tomando cuidado para não pegar o tornozelo do paciente, e vou pedir uma extensão. Vai lá, Thaís, faz força. Thaís, está incomodando a tíbia, a canela? Incomoda, né? Então, a gente aconselha também, pode soltar, que você, para avaliação de quadríceps, utilize uma caneleira simples de futebol, a menor que você tiver. Pode ser com tira ou não, para que você coloque ela bem aqui no final da tíbia. Vou só passar aqui para isso, só um pouquinho. E dessa forma, a gente acaba tirando todo um possível viés de força do paciente por causa da dor na região aqui da tíbia frente ao apalpador. Então aqui eu posso de novo apoiar bem distal, ok? Lembrando que a cinta está sendo utilizada para que eu tenha menos exigência de força do avaliador, ok? Mas eu continuo com a necessidade de deixar o equipamento nas minhas mãos, porque ele pode ter a tendência de rodar ou de inclinar. Então aqui eu preciso manter nas minhas mãos. Vai lá, faz força, Thaís. Isso, muito mais confortável, né? Então aqui a gente consegue fazer dessa forma. Pode soltar? Lembrando também que é muito importante que a força seja aplicada bem perpendicular ao eixo do equipamento. Eu não posso ter a força nesse sentido e o equipamento está apoiado assim. Você vai ter uma dispersão da força na própria estrutura do equipamento e não necessariamente na célula de carga. Por isso que é importante que você deixe o equipamento bem perpendicular ao movimento que você está executando. E a caneleira ajuda nesse propósito também a você tentar manter o mais perpendicular possível. Então assim que a gente pode fazer a avaliação de extensores de joelho, no caso aqui numa maca, mas poderia utilizar, por exemplo, um espaldar, uma cadeira, desde que você confie que ela tem estrutura suficiente para aguentar a força do quadríceps do paciente.
Para fazer a avaliação de isquiotibiais, a gente pode fazer com 90 graus de flexão de joelho, ok? Posso apoiar o equipamento aqui no terço distal da perna dela, ok? Deixando livre o tornozelo. Posso fazer com resistência manual, vou utilizar as duas mãos. Thaís, faz força para dobrar, ok? Segura aqui um pouquinho, deixo bem a 90, estabilizo, uso o meu corpo como resistência. Força, Thaís, dobra, força, 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 eu consigo avaliar. Porém, a 90, assim como 90 para quadríceps, não é a posição dita como a posição ideal para pico de torque. O pico de torque ele vai acontecer por volta de 30 graus de flexão de joelho. Então aqui de novo eu posso fazer nessa posição utilizando resistência manual, mesmo processo, segura, estabiliza, não, mantém aqui. Preparou, 3, 2, 1, força, força para dobrar, isso. Em alguns casos, é interessante que você passe uma cinta, pode ser a nossa ou outra, né, uma cinta de Mulligan, por exemplo, na região de quadril do paciente, porque tem tendência a levantar quando faz bastante força de flexão de joelho, tá bom? Então, se tiver uma cinta de fácil acesso, você pode passar aqui pela maca para estabilizar o quadril para que ela não levante durante a execução. Outra dica que eu posso dar aqui para vocês também é que vocês podem utilizar a nossa cinta para fazer a avaliação. Como é que a gente pode fazer? Olha só, eu posso colocar ela pelo meu corpo, colocar de novo o equipamento, né, o produto, aqui dentro da cinta. Então só vou apoiar aqui por dentro. Dobra o joelho, Thaís. Isso, vou passar aqui, ó, todo o conjunto, né, da cinta e equipamento aqui por dentro e vou utilizar o peso do meu corpo, por exemplo, para resistir aqui por volta de 30 graus. Faz força lá, Thaís. Ó, eu estou fazendo pouquíssima força com a mão, estou utilizando o meu corpo como resistência para estar fazendo a avaliação de isquiotibiais aqui com ela, ok? Então, pacientes que sejam muito fortes, você pode estar utilizando para conseguir estabilizar melhor durante o processo de avaliação. Lembrando que você não necessariamente precisa estar em angulações de pico. Falei que o pico é a 30, mas fazer uma avaliação a 90 não está errado. A única questão é que você talvez tenha uma dificuldade na hora de interpretar a relação isquiotibial quadríceps, que daí realmente é interessante que você trabalhe em angulações de pico de torque. Mas, de modo geral, é uma avaliação válida, confiável e simples e prática de estar sendo executada. Aqui um bônus, um extra, tá? A gente fez a avaliação de quadríceps utilizando o apoio de uma maca, pode ser uma cadeira, pode ser o próprio espaldar, mas você pode também utilizar equipamentos de mecanoterapia, não só para extensão, mas para flexão de joelho, abdução e adução de quadril, por exemplo, você também pode estar utilizando. Então aqui eu vou utilizar a cadeira extensora, vou apoiar o equipamento entre o rolo da cadeira extensora e aqui ela está com a caneleira já, tá, para proteger a tíbia, então ele fica entre a caneleira e o rolo da extensora, nesse formato aqui. O que é interessante? Aqui eu consigo regular a extensora para deixar numa angulação já padrão, que acaba sendo bom, prático. Eu só preciso colocar um peso suficiente lá para que a paciente não consiga fazer a extensão. Então, se ela estivesse aqui, faz força, Thaís, e estivesse levantando realmente o rolo aqui da extensora, eu precisaria aumentar a carga, ok? Para que fique em isometria, que é o que a gente quer. Então, aqui eu vou só apoiar o equipamento, só vou segurar ele aqui para que ele não solte. Vai lá, Thaís, e faz força. Então, acaba sendo bem prático de eu fazer a avaliação dessa forma. Eu nem estou fazendo força praticamente contra a perna do paciente, só estou estabilizando e ajudando ela. Então, aqui é uma forma de você estar fazendo a avaliação utilizando também equipamentos de mecanoterapia para auxiliar no posicionamento do paciente.